Deus está aqui, aleluia, tão cedo como aquele filho, tão cedo como a manhã que se levanta, tão cedo como eu te falo e podes me ouvir. Nós vamos na paz do Senhor. Um pouquinho cansado que eu acabei de chegar em casa da igreja. O Senhor me deu oportunidade. Eu acho que fazer uma loucura. O meu sobrinho Anderson, ele é tesoureiro da sede, né? E o pastor Silas pediu para alguns obreiros estarem lá em Dores. E aí nós estávamos conversando na sexta. Ai, tia, vamos? Vamos. E aí eu chamei a Glaucia, aí nós fomos, foi uma bênção. Estamos um pouquinho cansados, chegamos lá ontem, meio-dia, e saímos hoje pela manhã, mas o Senhor, Ele é misericordioso, bondoso, e às vezes Deus nos proporciona essas oportunidades meio assim, corridas, mas é muito bom estar na presença do Senhor. Nós fizemos uma boa viagem, tanto ida como vinda, não estou cansada, porque quando nós fazemos as coisas para o Senhor se agrada e nos dá graça, né? E nós estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E no corinho que acabamos de cantar, né? Jesus está aqui. Ele está aqui, irmãos. Vamos procurar sentir a presença do nosso Deus, porque isso é bom. A presença de Deus, ela nos dá saúde para os nossos ossos. Isso é coisa boa. Nós estávamos sobre muitas coisas, né? A gente falando da misericórdia do nosso Deus todos os dias para conosco. Nós fizemos um comentário lá que eu, em 2009, eu sofri um sequestro e foi uma coisa assim, parece loucura, né? Para quem escuta, foi uma coisa tão boa, porque quem foi sequestrado que é bom? Eu. Porque o nosso Deus, Ele permitiu, Ele cuidou, e foi assim, o meu testemunho, eu não vou falar, mas assim, Deus fez os sequestradores lá me tratar tão bem, e Ele falava assim, o nosso chefe falou que você não pode ficar doente, que você não pode passar frio, que você não pode passar fome. Quem chefe é esse? É o nosso Deus que cuida de nós, porque nós estamos nesse mundo, irmãos, nós teremos aflições, mas o nosso Deus está conosco, e tudo isso foi para me fortalecer ao longo desses anos, sabe? Então o nosso Deus, Ele cuida de nós. Oh, coisa maravilhosa, né? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para agradar esse Deus tão maravilhoso? Porque Ele nos fez uma promessa, e essa promessa é aqui na terra que Ele fez para nós? Não. Ele nos dá muitas coisas aqui, nós vivemos muito bem aqui. Ele nos dá uma paz que ninguém entende. E isso é para cá, aqui na terra, porque vivemos grandes aflições. Mas a nossa promessa não é de ficar aqui. A nossa promessa é a vida eterna. Oh, coisa boa, graças a Deus. O nosso Deus, Ele é esse Deus que nos fez essa promessa. E nós estamos aqui esperando esse dia, né? O dia do arrebatamento. E será que estamos preparados? Será que nós conseguimos pensar isso no nosso dia a dia? Será que estamos preparados? Porque hoje nós temos que viver, irmãos, assim pensando, ora vem Senhor Jesus. Mas nós não vamos subir de qualquer maneira. Não é qualquer um que vai estar lá, não. Porque quando nós lemos, eu vou ver se eu consigo me lembrar da parábola de quando o Senhor falou para os seus, né, ir lá e chamar as pessoas que eram para vir para a boda, né? Olha, eles vieram e chamaram só porque quem ele chamou aceitou? Ah, não, hoje eu tenho um casamento para mim ir, hoje o meu pai vai fazer determinadas coisas, eu não posso
posso ir. Aí eles voltaram e falaram para o Senhor, ó, eles não aceitaram o convite. Então vocês vão voltar lá e vão pegar os amados, os que tiverem marido, chama todo mundo e vem para as bodas. Eles voltaram lá e chamou todos os que não eram os convidados, porque os convidados não quiseram ir. E aí entrou todo mundo para a festa, só porque para entrar na festa, eles teriam que vestir uma roupa. Eles estavam lavalados, estavam lá largados, mas para entrar na festa, eles tinham que estar vestidos com a roupa nupcial. E aí eles entraram na festa, né? Estavam lá todos, e daqui a pouquinho chegou o Senhor da festa. Só porque o Senhor notou que tinha alguém que não estava vestido com a veste, só porque ele entrou. E aí o Senhor chegou e falou assim, amigo, como você conseguiu entrar aqui? E aí o que ele fez? Ele conseguiu responder? Não, ele ficou mudo. E aí o Senhor falou assim, ó, pega ele e lança nas trevas exteriores, porque ele não estava vestido com as vestes nupciais. E nós precisamos estar preparados, irmãos, para a boda do Cordeiro. Vocês já imaginaram quando vocês chegarem lá? Que coisa maravilhosa! Nós estamos na porta do Cordeiro, glória seja dada o nome de Jesus. Só porque nós não vamos subir de qualquer maneira. E nós só vamos conseguir no nosso dia a dia. Com o quê? Com a santificação, o qual ninguém verá a Deus. Então nós não vamos estar perfeitos, mas nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Por isso que quando nós olhamos para trás e falamos assim, nossa, como eu era diferente, hoje eu vivo, né? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos mudando a cada dia. Isso se chama santificação. Mas nós precisamos de nos santificar todos os dias. Todos os dias tem que haver uma mudança em nós. Todos os dias. E nós conseguimos isso com oração e com a palavra de Deus. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse 1 e 3. Apocalipse 1 e 3. Está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que coisa interessante. Então Deus nos fez uma promessa, e aqui bem-aventurado aquele que lê. É somente o que lê? Porque às vezes nós falamos assim, olha, nós precisamos de ler a palavra de Deus. E é bem-aventurados que lê. Mas o que nós temos que fazer além de ler? Ouvir. E quando nós ouvimos, igual às vezes a gente fala assim, nós ouvimos alguma coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que foi? Nós não prestamos atenção. Nós nem ligamos por aquilo. E agora quando a gente ouve, que nós prestamos atenção no que está, quando a gente lê e presta atenção no que está escrito, aí nós começamos a fazer e a gente escuta, a gente faz o quê? Guarda no coração. Só porque quando a gente guarda no coração, ele fica guardado. Quando a gente guarda as coisas de Deus no nosso coração, nós externamos para fora isso. Por quê? Porque o tempo está muito longe, né? Nós podemos viver de qualquer maneira. Então vai demorar para Jesus voltar, né? Nós estamos de bem com a vida, nós podemos levar assim, porque vai haver tempo ainda para a gente pensar, né? Então nós podemos andar assim, nós podemos andar na palavra de Deus hoje, amanhã não tão bem assim, porque nós temos muito tempo ainda, né? Olha quanto tempo que Jesus falou que ia voltar. Olha os profetas, né? Olha os apóstolos. Gente, isso vai demorar ainda, Jesus voltar. Será que ele vai demorar? Por isso que nós precisamos ler, ouvir e guardar. Porque o tempo está próximo. E cada dia está mais próximo. Por isso, irmãos, vamos nos santificar. Vamos ler essa palavra e obedecer. Porque bem-aventurado é os que ouvem e obedecem a
aqui servindo, porque hoje eles olham para nós e acham que nós somos loucos, sabe, que nada disso vai acontecer, que eles vão sumir, que nada, né? Eu tenho um amigo que fala: ó, dona Lúcia, eu vou pegar na sua perna quando você for subir, que você fica falando que você vai aí subir. Eu falei: não vai dar tempo, porque quando você estiver falando comigo, você pescar, eu já subi. É muito rápido. Por isso que nós precisamos, irmão, vamos guardar essa palavra em nossos corações, vamos obedecer essa palavra, porque o tempo está próximo. Não vamos mais brincar de ser crente, porque o nosso Deus conhece o coração de cada um. Eu não conheço a vida de vocês, eu não vou dar nenhuma recompensa para vocês, irmãos, mas o nosso Deus vai dar. Vamos viver com santidade diante dele, vamos viver com fidelidade e melhorar os nossos corações a cada dia, porque não adianta vocês virem aqui, irmãos, e com o coração puro e não viver com fidelidade. Não façam isso, não percam o tempo de vocês aqui. Nós estamos lutando pela vida eterna. O tempo que passamos aqui nessa terra é muito pouco. Vocês já imaginaram a eternidade? O que é a eternidade? E o que é 100 anos que passamos aqui? Não é nada. Depois que subirmos, independente de como Jesus vai vir para nós, já acabou. Se morrermos, se formos arrebatados, lá não vai dar tempo mais de nos arrepender. Aí já passou. Por isso vamos melhorar a cada dia. Vamos servir o nosso Deus, irmãos. Porque o que nos espera, essa eternidade maravilhosa, vamos todos os dias brigar por ela, vamos nos agarrar a ela. Não deixe, igual está escrito aqui em Apocalipse 3 e 11: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a Bíblia está falando que é para nós guardarmos, é porque nós podemos perder no caminhada. Por isso guarda em nossos corações o que vocês têm, o que vocês têm aprendido, guarda, segura com todas as suas forças, não perca a sua salvação, não perca a tua coroa, não perca o teu trabalho aqui na terra, porque a tua recompensa é lá no céu. Faça para o Senhor, Ele te recompensará. Faça para o nosso Deus, faça. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá uma paz que o mundo não entende. Ele nos dá uma graça. Você já se sentiu abraçado pelo Espírito Santo, uma coisa boa? Tantas coisas que nós passamos nessa vida, e sempre nós temos bênção para contar, porque o nosso Deus é esse Deus maravilhoso. Por isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa e permaneça na presença do nosso Deus. Guarda o que tem. O que você tem aí? Você tem graça aí? Tem o temor de Deus na sua vida? Não guarda esse temor. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E parece que o povo não está preocupado com paz. Qualquer coisinha é uma cara feia do outro. Sem paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Parece que o povo não está preocupado mais com santificação, não. Nos preocupado é com esse aqui, né? Se preocupe em ter paz com o teu irmão. E se preocupe em santificar a sua vida. É a Bíblia que diz: seguir a paz com o pastor só, né? Ou com o porteiro,
seguir a paz só com a inspiração, seguir a paz com todo, meus irmãos. E a santificação, sem a qual ninguém, esse ninguém é um problema, viu? Ninguém verá o Senhor. Está escrito, viu? Você crê na palavra de Deus? Você está sem paz aí? Então procure ter paz. E depois santificação. Não se emociona, viu? Porque o diabo está trabalhando aí terrivelmente. É possível ter paz com o pai. É o sopro ter paz com o genro. Ele quer tirar a paz, irmão. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Seguir a paz com os netos, com o sogro, com a sogra, aleluia, com o cunhado, aleluia, com o novo crente, com o pastor mais idôneo. É a paz com todos. Aleluia. Não deixe de colocar, aleluia, raiva, ira no seu coração, não. Porque nós servimos Deus, o príncipe da paz. E Ele quer paz no meio do seu povo. Louvado seja o nome. Eu acredito e eu creio que todos os irmãos aqui têm paz um com o outro. Se não tiver, procura a paz rápido. E a santificação, não esqueça também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a Michelle louve a Deus comigo aqui. Enquanto ela louva ao Senhor, vamos tirar a seta e dízimo para a casa do Senhor nosso Deus. Aleluia. Fala, Deus.
saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou alegre com Cristo por esse privilégio que Ele nos dá, né? De estarmos aqui reunidos. E às vezes a gente fala, parece até que digamos que é clichê, né? Todo mundo fala que está feliz por estar aqui, por estar na presença do Senhor, sem nem imaginar pelos motivos, né? Quais são os motivos que a gente está feliz por estar na casa do Senhor? Porque a caminhada com Cristo é difícil, né? A gente passa por diversas situações, às vezes são problemas simples, né? Como, por exemplo, você perdeu um ônibus, você tem que chegar no trabalho, você perde o ônibus, vai chegar atrasado, aí você preocupa que o chefe vai reclamar, que o chefe vai ficar bravo, mas tudo bem, passa, né? Uma vez você chegar atrasado, 2 vezes na semana, ou de vez em quando aí durante a sua carreira, tudo bem. Agora, tem situações que são mais difíceis, né? Às vezes é o sustento da casa, por exemplo, e aí você é o provedor, você tem que sustentar a casa, e às vezes a provisão não vem, aí já começa a ficar mais apertado, né? Assim como situações que eu não vou ficar citando todas aqui, mas tem situações que são mais difíceis ainda, e a tendência é o grau ir aumentando e piorando, mas nós somos alegres, e é por este motivo, né? Não só por isso, mas porque Jesus nos salvou e porque Jesus nos dá o refrigério. Eu estava até comentando com a minha esposa esses dias e falando com ela assim, como as pessoas superam, né, determinadas situações, como que é possível, como que é capaz. E aí ela falou para mim assim, e aí juntos nós chegamos à conclusão, na verdade, que é o que nós já aprendemos desde criança, né? Graças a Deus nós temos um lar cristão, e nós chegamos à conclusão que é o Espírito de Deus, e é nessas situações de dificuldade, naquelas situações que às vezes alguém pensa assim, se acontecer comigo eu não vou suportar. Suporta. O Espírito Santo dá força para suportar. E nós vemos isso, é só olhar para o lado. Se a gente olhar para o lado, a gente vê o Espírito trabalhando na vida das pessoas. E foi isso que eu comentei com a minha esposa. Eu vou só ler um versículo com os irmãos, que está aqui em João, capítulo 8. Só um instante, eu vou confirmar isso. João 8:32 diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos dias atuais, a gente vê, eu tenho percebido, né? Acho que não só eu, todo mundo que tem acesso à internet tem percebido que nós temos visto bastante estudos. Eu já compartilhei até com o meu amigo aqui, o irmão Nildo, de algumas coisas que eu vejo na internet, né? A gente compartilha algum conhecimento que a gente absorve lá. E aí, eu estava pensando, irmãos, um perigo muito grande que acontece hoje em dia, né? Nós temos muitos pastores na internet, e os nossos pastores já citaram isso. Se eu não me engano, o pastor Tabi já citou isso, o pastor Silas também já citou isso, que às vezes a gente segue o A, segue o B, e é um perigo, né? Porque nós vemos diversos estudos, diversos pontos de vista de estudiosos, e a gente corre um risco, porque como a tia Lourdes falou, eu chamo de tia porque é o modo carinhoso que eu chamo, tá? A tia Lourdes falou que temos que ficar atentos, né? E servir a Deus de verdade, porque às vezes a gente distrai. Eu falo até por mim, sabe? Quando você, não sei se vocês já perceberam, existe um negócio chamado algoritmo.
na internet. E empresas grandes como o Facebook, como o Google, eles usam esse algoritmo. O que é o algoritmo? Ele é uma inteligência artificial que eles usam para acompanhar as pessoas na internet, para acompanhar o comportamento das pessoas na internet. E esse algoritmo, ele avalia o que você anda assistindo, ele avalia onde você acessa. Toda vez que você instala um aplicativo, que ele mostra lá as permissões, você aceita isso? Ele quer ter acesso à sua câmera, ele quer ter isso, ele quer ter aquilo. E a gente vai lá e clica em aceitar, vai aceitando tudo para poder usar logo. E isso é um perigo, porque é um algoritmo. Você deu a permissão para ele, a partir daquele momento ele vai começar a te monitorar. Eu não estou dizendo que ele vai te monitorar porque vai querer te sequestrar, vai querer te matar ou qualquer coisa do tipo. Pode ser, mas ele vai usar para diversas formas. E a principal delas é a questão comercial. E aí, como que eles fazem? Eles observam o seu comportamento para poder te oferecer produtos e para te oferecer conteúdo, que é justamente o que eu falei. Então, se você vê uma pregação do pastor A, daqui a pouco ele vai te mostrar o B e o C, para ver se você gosta. Se você clicou lá, por exemplo, o YouTube é assim. Então, na sua página principal, quando você abre o YouTube, antes de você pesquisar qualquer coisa, vocês já repararam que ele mostra lá uma sequência, uma série de conteúdos para você poder ver, é justamente baseado no seu comportamento. Então, se você baixou lá pelo seu Android, que é ligado à empresa Google, toda vez que você for no YouTube, que também é do Google, ele vai te sugerir vídeos baseados naqueles assuntos que você autorizou e baseado naquilo que você acompanha. E aonde que eu quero chegar no conceito da verdade? É que nós vemos diversos pontos de vista, então nessas pregações nós vemos o A, vemos o B, e geralmente eles colocam lá um título bem impactante, que é justamente para te estimular a entrar lá e assistir. E isso é um perigo, porque nós não sabemos, diferente da... Vou dar um exemplo, nós nunca saberemos ao certo como que é a índole de cada pessoa, porque como a própria tia Lourdes falou, só Deus conhece o íntimo, só Deus conhece a intenção de cada pessoa. Se de repente quem colocou aquele conteúdo, ele estava com uma intenção boa, ele queria alcançar almas, ele estava seguindo a missão de Deus, que é buscar as almas perdidas no mundo, então, às vezes ele estava com essa intenção, ou às vezes tem aquele que só quer polemizar. Nós temos vários tipos lá, Nós temos o que quer polemizar, nós temos o que quer se divulgar, se promover, e nós temos aquele que de fato fala a verdade. E aí, como saberemos qual é a verdade? É justamente com a base, irmãos? É justamente com a base. Porque eu entendo que a maneira mais correta, esse é o meu ponto de vista, a maneira mais correta é a gente buscar a Deus. Porque o Espírito Santo, ele está pertinho. Às vezes a gente vai atrás de tanto conteúdo, às vezes atrás de tanta coisa, e Deus está ali pertinho da gente. Ele está só esperando que a gente ajoelhe e olhe e peça a revelação do Espírito Santo. Porque esse nunca vai falhar. E esse nunca estará mal intencionado. Então, eu vejo assim, irmãos, tanto como o próprio versículo diz, e conhecereis a verdade. Onde que está a verdade? A verdade está em Cristo. E a Bíblia é o nosso manual. Na nossa escola dominical nós temos aprendido sobre isso, sobre a Bíblia, no conteúdo desse trimestre. E o nosso manual está aqui. E o que o nosso manual fala? Para a gente buscar Deus, para a gente buscar a presença de Deus. E aí, buscar Deus em espírito e em verdade. Então, diante de tanto assunto, de tanta coisa que a gente vê lá, aonde que está a verdade? A verdade está em Cristo. O próprio Cristo falou. E aí, uma vez eu ouvi alguém falar, até meu sogro já falou isso em ensinos, em estudos que ele passou para a gente. Sempre confronte com a Bíblia. Toda vez que você tiver acesso a um conteúdo, seja de qualquer natureza, seja de qualquer origem, pessoalmente, conversando com alguém no ponto de ônibus ou com alguém no corredor da empresa, eu também sou crente, eu sou ministro lá onde eu congrego, lá na minha igreja eu dou estudo, dou isso, daquilo,
E aí ele começa a encher a sua cabeça de conteúdo. E aonde que você vai buscar direção? Em Cristo. Porque muitos deles divulgam conteúdo, e como eu falei que a gente não sabe a índole, a gente não sabe se tem vida com Deus, se tem joelho no pó, porque a gente sabe o caminho, né? Que é vigiar e orar em todo o tempo. A própria palavra de Deus fala, orar em todo o tempo. Então, se nós orarmos em todo o tempo, inclusive eu até vi uma palavra no culto que eu estava ontem, era um culto de criança, e no culto de criança eu consegui absorver, até porque é culto para Deus, né? E o ensino está lá sobre as coisas de Deus, independente de para quem seja. Se é para mulher, se é para criança, se é para adulto, se é para jovem ou se é para idoso. O conteúdo está lá e Deus está lá para entregar esse conteúdo para a gente, né? E aí falou sobre revestir as armaduras de Deus. Então, se nós estivermos revestidos com as armaduras de Deus, com certeza o inimigo não terá acesso à nossa mente e ele não irá corromper os nossos corações. Então, irmãos, essa mensagem que Deus deu para mim, para eu passar para os irmãos nesta noite. Cuidado, estejam alerta, vigilantes e orando, para não cairmos nas ciladas do inimigo, porque o inimigo ele anda em derredor, como a própria palavra diz, né? Porque ao redor estão os anjos, mas a gente precisa pedir a direção e o cuidado de Deus para que Ele envie os anjos para estarem ao nosso redor. Porque se a gente ficar afastado, na selva, o predador ele ataca os mais vulneráveis. Então esse é o alerta. O predador ele ataca os vulneráveis. E como que nós, na nossa vida cristã, ficamos vulneráveis? Se enchendo de conteúdo. Às vezes o nosso pastor está próximo, às vezes tem um irmão mais idôneo, aquele que a gente conhece, enfim, que a gente sabe que tem vida com Deus. É melhor a gente procurar esse, ao invés da gente ir lá atrás do desconhecido da internet, só porque ele é famoso, não é mesmo? Então, o alerta que eu deixo para os irmãos, eu não. Quem sou eu, né, para deixar alerta? É da parte de Deus. Eu sinto de Deus esse alerta. Estejamos alerta, irmãos. Vamos servir a Deus de verdade e vigilante, porque o inimigo ele não brinca. Ele não brinca mesmo. Se a gente observar, quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor e vai para o mundo, parece que ele vai sem freio, né? Parece que ele desce uma ladeira, como se ele descesse essa ladeira aqui, sem freio, sem chance de volta. E às vezes, como foi falado aqui, às vezes a gente acha que vai demorar, ou que às vezes quem sai, ou enfim, quem está desanimado, pensar que Jesus vai demorar, dá tempo de eu voltar, deixa ele experimentar isso e aquilo, porque vai demorar de Jesus voltar, mas não vai não, irmãos. Pode ser a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, né, como foi falado. Então, irmãos, vamos estar alertas. Essa palavra é de Deus para nós, irmãos. Estejamos alertas e vigilantes, porque o inimigo de fato não brinca. E a verdade está aqui, está na palavra de Deus. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade? Se aprofundando em intimidade com Deus. Porque eu digo até por experiência própria, quanto mais íntimo de Deus nós estamos, quanto mais nós nos afastamos da presença do mal, das ciladas do inimigo, mais nós ouvimos Deus falar, mais nós vemos respostas de Deus. Porque às vezes Deus fala em sonho, Deus fala usando alguém, às vezes Deus usa até quem não é crente, porque Deus usou até a jumenta. Então às vezes Ele usa até quem não é crente, às vezes Ele usa uma situação, não precisa ninguém falar nada, mas se a gente está lá íntimo com Deus, jejuando, orando, buscando estar na casa do Senhor, Ele fala e Ele responde. E eu já ouvi testemunhos, inclusive, que Deus chama até pelo nome. Já pensou, irmãos? A gente pedir para Deus, me chama pelo meu nome. Esse é o alerta, irmãos. Oremos assim: Deus, me chama pelo meu nome, fala comigo, me dá a resposta, me dá a direção, Senhor. E com certeza, irmãos, Deus ouve todas as orações,
Por mais que a gente ache que não está pedindo do jeito certo, fica tranquilo. Deus está ouvindo e Ele está recebendo. E na hora dele, se Ele quiser, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Deus abençoe. Foi ontem à noite, estava chegando na sede, que era a escola dominical. O Sebastião estava contando, aí eu comecei a escola dominical. Quando eu olhei para a igreja, eles estavam de joelho, e a igreja tudo de joelho, assim. Então Deus estava cobrando, falando com os irmãos, nós ficando com o joelho no chão. Então de orar, irmãos. De orar. Eu olhava para eles orando. E eu estava com a camisa de paletó, e ele estava de paletó, orando, e a igreja tudo orando assim. E eu acredito que é um alerta para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E o inimigo tenta colocar no seu ouvido, e Deus está longe de você. Repreende Ele, fala que Deus está dentro de você. Não? Você vai falar com Ele em todos os momentos. É tempo de buscar ao Senhor. Nossa, seu José e o seu Isaías, vocês não são crentes. Vocês querem aceitar Jesus como seu Salvador da vida de vocês? Vem aqui em nome de Jesus. Pode vir. Vamos ficar de pé, irmãos. Vem em nome de Jesus. Lugar. É o momento mais feliz da vida de vocês de aceitar Jesus como Salvador. Venha aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz, seu José, vem em nome de Jesus, pode vir. Vem em nome de Jesus, pode vir. Vem, isso. Em nome de Jesus. Há muitos convites feitos por aí nesse momento aí, e muitos estão sendo aceitos. Muitos convites para roubar, outros para ir tomar uma pinga, está sendo aceito aí. O maior convite na face da terra é aceitar Jesus como Salvador. Vocês, eu fiz um convite, vocês atenderam. E eu quero dizer para vocês, nesse momento, está tendo festa lá no céu. Porque os olhos olham para o corpo de Jesus, vê a limpeza de Jesus, e eles fazem festa lá no céu. Porque a Bíblia diz, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então vê o valor da alma de vocês. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém mal vai no Senhor. Então, esse é o momento mais alegre na vida de vocês de aceitar Jesus como Salvador. Tá bom? Dá para você aí, eu não perdoo o pecado de ninguém, minha igreja. Mas eu fico concordando aqui na terra, concordando no céu. Nós estamos concordando nesse momento, vocês estão aceitando Jesus como Salvador. Eu não perdoo o pecado, eu ensino Jesus que perdoa o pecado de vocês. Vocês têm de coração, Ele vai perdoar o pecado de vocês, vai escrever o nome de vocês no livro da vida. E a partir de hoje vocês se tornam filhos de Deus, remidos no sangue de Jesus. Amém? Oramos. Querido e eterno Pai, nós te faz toda essa vida, nós te aceitando como Salvador. Pai, escreva o nome dele no livro da vida, Espírito Santo, ajuda ele, Pai, ele possa ser em todos os momentos da sua vida. Guarda ele, Pai Santo, ajuda pelo amor do seu santo nome. Pai Santo, te pedimos, ó Pai, só o Senhor pode perdoar. Perdoa nesse momento o pecado dele. Ajuda ele, Pai, pelo amor do teu nome, eu te peço de novo, em nome. Pega o nome dele aí, tá bom? Bota no meu irmão.
adorando ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Alimenta o Senhor a nossa força. Precisamos ter força, fé e coragem neste mundo tão perturbado, onde o povo está muito preocupado com as coisas terrenas. Mas tudo passa, meu irmão. Vamos se preocupar com a nossa salvação. Eu quero causar a vida agora.